Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de maio. Bovespa apresentou estabilidade, mais 0,03%, novamente um candle de perda de força, depois de ter superado a máxima do pregão anterior, assim como aconteceu na sexta-feira. E se a gente observar o gráfico de 60 minutos, primeira hora do pregão da sexta-feira, supera a máxima do pregão anterior, hora seguinte não consegue fazer nova máxima, já volta para baixo. Novamente, pregão de hoje, também um candle parecido com esse aqui, não consegue fazer nova máxima na hora seguinte e no candle seguinte já volta para baixo em termos de fechamento da máxima do pregão anterior. Então, sinalização de perda de força, vendedores ainda no controle da situação, ou seja, a tendência de baixa no gráfico diário, logicamente precisa ter uma sinalização mais importante de subida ali no gráfico intraday, mesmo a superação da máxima do pregão de hoje, 50.002 pontos, 50 mil pontos arredondando, traz aí a confirmação de um movimento de subida, mas eu não teria uma expectativa tão grande em relação a esse movimento de subida, ou seja, poderia travar esse movimento, ou parar ali na região dos 51.000 a 51.200. Por outro lado, a perda da mínima de hoje, 49.152 e principalmente 48.694, mínima da semana, mínima de ontem, aumenta bastante a chance do índice afundar aqui para a região dos 48 mil pontos. Olhando agora para o mini índice, cheguei a recomendar algumas operações, as 3 primeiras foram canceladas. Vamos aqui para o gráfico de 10 minutos. Primeiramente, a minha recomendação foi se superasse essa máxima aqui, ou seja, ameaçou gerar um topo ali no gráfico de 10 minutos. Se rompesse, se anulasse essa formação de topo neste candle aqui, eu executaria a entrada. Como ele fechou sem romper a máxima, eu cancelei a entrada, eu mandei uma mensagem cancelando a entrada, visto que dentro da minha leitura, dentro da minha metodologia, eu tinha expectativa menor, ficou uma expectativa menor em relação a esse movimento, ou seja, de não ir muito longe. Chegou até ir um pouquinho em relação à volatilidade, tem uma volatilidade grande nesse momento, andou aqui uns 200 pontos, mas em seguida já reverteu para baixo, ou seja, o movimento não conseguiu se firmar lá em cima. Essa então foi cancelada, depois disso, se sustentando em cima de uma região de suporte ali por volta dos 50 mil pontos, recomendei compra aqui que não foi executada, ou seja, não houve superação da máxima desse candle. Depois que volta, vem para baixo dos 50 mil pontos, eu recomendei a compra se conseguisse romper essa máxima aqui, se conseguisse logo no candle seguinte fazer isso. Chegou próximo, mas não executou a entrada também, então a terceira operação consecutiva que foi cancelada. Novamente, recomendei compra já aqui na superação da máxima deste candle aqui, desse candle de indefinição. Fez um primeiro candle bom, voltando a fechar acima de 50 mil pontos. Era uma operação com risco um pouco maior, porque já tinha perdido uma região aqui de suporte, ou seja, teria que fechar acima dos 50 mil pontos e se sustentar acima dos 50 mil pontos. Não se sustentou, inclusive eu já coloquei o stop bem curto na operação e esse stop foi acionado logo quando voltou para baixo ali dos 980, trazendo ali um leve ganho. Aqui nesse candle fecha para baixo de novo dos 50 mil pontos, enfim, descaracterizando para mim o que eu gostaria de ver. E essa operação terminou com leve ganho 0 a 0, 0,04%, 0,03% capital total. Na sequência, caiu, gerou esse movimento de subida, recomendei venda aqui nesse ponto. Ou seja, se perdesse a mínima desse candle, os 805, 49,805, a venda foi acionada, ficou travado aqui nos primeiros 10 minutos e depois nos próximos 20 minutos conseguiu andar bem e eu encerrei a posição aqui logo na esticada que deu para baixo. Chegou até depois ir um pouquinho mais no candle seguinte, mas enfim, foi uma operação muito boa, quase batendo no objetivo traçado, que era 540, dando um ganho de 0,45% na operação e no capital total um crescimento de 0,43%. Então foram essas operações que eu recomendei no mini índice, seguiremos atentos para buscar oportunidades. Caso você deseje receber essas recomendações no seu celular ou desktop, basta fazer aí um teste gratuito, se inscrever no nosso canal DV Invest Pro dentro do Telegram. Basta seguir esses procedimentos que estão aparecendo aqui, clicar nesse link que está aparecendo aí para você, esse card. Seguindo, nós temos aqui para falar da PetroR4. A Petro terminou o dia hoje com leve alta de 0,35%, também não conseguiu confirmar ali um fechamento para cima da máxima do pregão anterior, segue sinalizando fraqueza, perda da mínima aqui de ontem, 8,42, reforça a chance de continuidade do movimento de baixa, que pode vir a buscar a região dos R$ 8,00 e também do gap em 7,85, essa seria a primeira região de suporte que eu vejo mais relevante. Tem até aqui uma região de topos anteriores, uma região na faixa dos R$ 8,00
R$ 8,20 seria uma região antes dos R$ 8,00, uma região onde pode ter uma parada do preço, mas como está muito próximo, há uma chance de buscar essa região dos R$ 8,00, caso venha perder aí os 8,42. Então, nesse momento, não vejo muito a Petro para a ponta compradora, seria muito mais para day trade e um risco maior nesse momento, visto que a tendência do gráfico diário está de baixa. Vale 5. Vale 5 terminou o dia em queda de 1,3%, também conseguiu superar a máxima pregão anterior, mas apresentou candle de fraqueza nesse momento, a tendência de baixa, não dá para se exigir muito dos movimentos de subida, teria que arriscar bastante aqui num papel, pensando ali em fundo ascendente no G60, ou mesmo na confirmação de fato de um pivô de alta, ou seja, que venha fechar aqui para cima dessa região e gere nova máxima na hora seguinte, mas sabendo que já tem resistência pesada pela frente na faixa dos R$12 e depois na faixa dos 12,29, que pode frear o movimento de subida em cima da Vale. Depois disso, temos aqui para falar de dois encerramentos de operação. CTIP3, a operação foi encerrada no pregão de hoje, foi lá em cima ali no G60, deu uma travada, ficou aqui 2 horas de pregão travada em cima de um patamar que era antigo suporte. Se eu olhar aqui, primeiro era resistência, depois virou suporte, aí virou de novo resistência. Então bateu nesse nível e gerou essa sinalização de queda, eu optei por sair dessa posição, ainda com ganho de 0,33% na operação e no capital total mais 0,08%. E a outra loja Zener, encerrei a posição, ela foi lá em cima, bateu num nível de resistência que já vem lá de trás também, esse nível aqui de resistência, que a gente pode ver resistência aqui nesse ponto, suporte aqui já passou a funcionar como resistência, aqui também e novamente. Quando gerou essa formação de topo, optei por sair praticamente do 0 a 0 nessa posição, aqui com aqui é um pouco mais em cima, 0,14% na operação, capital total praticamente no 0 a 0. Então foram dois ativos que estavam na ponta compradora, mas que geraram alguns dias eu aguardando ali eu deslanchar o movimento e geraram movimentos que realmente saíram aí do script que eu gostaria de ver. Na sequência temos aqui para falar de JBSS3, ativo que me chama a atenção para uma compra se conseguir superar a máxima do pregão de hoje. Depois desse movimento de correção de toda essa forte subida, se conseguir superar a máxima de hoje, 10,85, me chamaria a atenção para executar uma compra nesse papel, tentando pegar um movimento de subida até a região de 11,50 a R$12. E ELET6. ELET6 seria mais para ponta vendedora, ativo que para mim nesse movimento de queda ele anula a sua tendência de alta e reverte para baixo. Gera um movimento de correção dentro desse forte movimento de baixa, a perda da mínima de hoje, 12,12, também chamaria atenção para uma venda de swing trade com stop aqui acima dos 12,53. Então é isso, amigos. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha caso ela esteja sendo útil para você. Desejo uma ótima noite, um bom descanso e até o próximo pregão. Muito obrigado.